O governo federal deve anunciar nesta terça-feira a proposta que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Nessa segunda-feira, Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para alinhar os últimos detalhes dessa proposta que deve ser enviada ao Congresso. E ao sair do encontro, Haddad preferiu não dar detalhes sobre essa medida. No entanto, ele falou que houve pelo menos 2 mudanças. A gente tem essa fala, vamos acompanhar. Não posso antecipar o que vai ser anunciado pelo presidente depois da conversa com os presidentes das casas. Amanhã vai ter uma reunião com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi Alcolumbre, e aí o presidente vai anunciar a medida. É aquilo que foi anunciado com alterações encomendadas pelo presidente Lula, que foi não mexer nos descontos e considerar o CNPJ também. Então foram 2 alterações que foram pedidas, ficaram prontas já há 2, 3 semanas, mas ele provavelmente anuncia essa semana. Na última semana, o presidente Lula reforçou que a medida será apresentada amanhã, tem como objetivo salvar o trabalhador e acabar com a sonegação entre os mais ricos. Vamos acompanhar. Agora nós vamos anunciar dia 18 que quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar, é descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes nem paga, inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Então o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega. Eles não gostam, mas não gostam mesmo. Tem gente que fica muito nervoso com esse tal de Lula, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre. Eu quero cuidar. Pois é, a gente vai conversar sobre esse assunto, com o professor de Ciências Contábeis do IBMEC, Paulo Machado. Professor, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso Tempo News. Prazer falar com o senhor, viu? Boa noite, prazer é meu. Bem, professor, eu acho que o grande impasse dessa medida é saber de onde vão vir os recursos para compensar essa isenção que vai ser dada aos contribuintes. Estou certa, é isso mesmo? Esse é o grande desafio, esse é o grande imbróglio dessa proposta? Sim, esse é o grande desafio. De fato, você, com a isenção de 5.000, a gente isenta 85% dos contribuintes, dos declarantes de imposto de renda. Isso é muito expressivo, você abrir mão de um montante tão grande, e a dificuldade é, de fato, fazer essa reposição, estabelecer uma nova fonte de renda de tributação. É colocado, como a própria reportagem falou, da nova tributação de uma alíquota mínima para as pessoas que recebem acima de R$50.000 mês, ou seja, R$600.000 ano, como uma forma de realmente acobertar isso. Letícia. Noite. Pois não, a Luciene Landim, nossa repórter de O Tempo em Brasília, professor, vai te fazer uma pergunta. Fica à vontade, Lu. Desculpa, gente. Professor, boa noite. Só dando uma informação antes da pergunta, saiu agora há pouco um aviso de pauta de que o anúncio, a assinatura, na verdade, desse projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês vai ser amanhã às 11h30 da manhã no Palácio do Planalto. O presidente Lula vai fazer a assinatura, outras autoridades vão estar presentes. Mas a pergunta para o professor, a gente quer entender, na verdade, o real impacto dessa medida no bolso do trabalhador. Quem ganha até R$5.000 vai deixar de pagar o imposto, claro, se esse projeto for aprovado pelo Congresso Nacional e entrar em vigor, mas falando em números, quanto isso deve representar para a população, quanto isso deve representar para o trabalhador que paga hoje uma alíquota de até 27,5%? Então, Luciane, de fato, para o trabalhador, a isenção significa mais dinheiro, Ele deixa de fazer o recolhimento do imposto de renda, que é feito, que tem uma antecipação realizada nas fontes pagadoras, Então ele tem
mensalmente um aumento, né? Ele deixa de fazer esse recolhimento de imposto de renda. Hoje, a gente tem como padrão não ter o recolhimento até 2 salários mínimos, né? Então, com essa medida de isenção de R$5.000, esses trabalhadores deixam de fazer o recolhimento do imposto de renda e tem o benefício de não precisar mais entregar aí a declaração de imposto de renda pessoa física, né, a declaração de ajuste anual. Com isso, também tem um benefício indiretamente de um custo administrativo, de contratar um contador para elaboração da sua declaração de imposto de renda pessoa física. Então, de fato, para os trabalhadores, ele tem esse grande benefício, que é a isenção, eles deixam de fazer esse recolhimento, consequentemente, você tem um aumento na sua renda, né? Professor, a gente consegue falar assim, qual que seria o impacto de ganho do salário, falando ali em questão de reais, para essa faixa etária? Essa seria uma pergunta, e uma outra pergunta que eu já queria aproveitar, que o senhor até mencionou. O governo fala ali de perder a arrecadação, isso vai impactar também prefeituras e estados? Sim, eu tenho uma parcela do imposto de renda que é repassado aos estados e às prefeituras. Quando eu tenho uma queda de arrecadação do imposto de renda, consequentemente as prefeituras, os municípios e o estado deixa de ter uma arrecadação, né? Então tem de fato um prejuízo para os estados e para os municípios. Para os contribuintes, nessa faixa de R$5.000, eles deixam o efeito, efetivamente, hoje eles já são contribuintes na alíquota máxima de 27,5%. Então, claro que a grosso modo tem outras variáveis, mas o efeito sobre os 5.000, deixo de fazer esse recolhimento de 27,5%, consequentemente, eu estou falando de 1/3 aí de possibilidade de ganho para os trabalhadores, né? Então, de fato significativo o benefício para os trabalhadores. De fato, vai ter um ganho aí considerável com essa não tributação do imposto de renda sobre os R$5.000. A gente está falando sobre os municípios, né, Letícia? A Confederação Nacional de Municípios soltou agora há pouco a preocupação, né, segundo a Confederação, quanto ao silêncio da União até o momento sobre o impacto dessa medida, gerando uma apreensão para gestões municipais, uma vez que o governo se antecipou em anunciar a boa notícia, mas não esclareceu se está avaliando como compensar as perdas, né? E o que isso vai causar aos municípios. Os municípios estão aqui estimando uma perda de até 11 bilhões de reais, quase 12 bilhões de reais, com a isenção do imposto de renda. De certa forma, com essa perda de arrecadação, a gente sabe que pode afetar, por exemplo, o Fundo de Participação de Municípios, né, o FPM. De certa forma, algumas ações dos próprios municípios, como serviços essenciais, isso pode impactar também ou não chega a impactar a questão dos serviços essenciais, professor, na sua opinião? Educação, saúde, né, que a população fica preocupada. Sim, sim. O velho discurso, né? Não existe almoço de graça. De fato, se os municípios têm uma perda de arrecadação, consequentemente tem a possibilidade de ter um efeito nesses serviços básicos à população. Sem recurso eu não consigo aplicar. Então, de fato, tem sim uma possibilidade de ter se não houver essa compensação, de ter um prejuízo aí as questões de educação, saúde, segurança. Isso com certeza
pode acontecer se não houver a compensação. O que a União está falando, né, o Ministério da Fazenda está falando é que essa perda de arrecadação vai ficar em torno de 27, 26 bilhões de reais. Isso é um número que é apresentado pelo Ministério da Fazenda, tem outros estudos que apresentam que o impacto vai ser maior, então a gente, de fato, não sabe quanto efetivamente isso vai impactar na arrecadação do governo federal e, consequentemente, no repasse aí para os municípios. Eu fico pensando porque a medida ela deveria ter sido discutida também com municípios, né, com a própria confederação, porque diante de tantas incertezas é difícil o governo ser otimista, né, nessa pauta, sendo que não tem uma discussão ou tem mais dúvidas do que certezas. Sim, com certeza. E isso está sendo um modus operandi assim, da União, né? A gente tinha uma arrecadação considerável de IPI, que, consequentemente, tinha um repasse também para os estados e municípios, e o governo federal foi dando benefícios em cima desse tributo, do Imposto sobre Produto Industrializado. Em compensação, ele vem aumentando a arrecadação no PIS e na COFINS, que são contribuições exclusivas da União. Então, o que a União Federal está fazendo é, de fato, trazendo mais dificuldades aos municípios e aos estados e, ao mesmo tempo, aumentando aquela arrecadação que é exclusivamente da União através dessas contribuições sociais. Então, o fato de não estabelecer, não ter uma conversa com os outros entes, né, desse impacto é de fato relevante, né? Tinha que se ter essa conversa e verificar como que isso irá impactar esses entes, propriamente dito. Professor, o impacto na redução da cobrança, isso pode, a gente falar, ser compensado por um eventual aquecimento da economia? Porque o governo Lula aposta bastante nessa medida, inclusive ali para reverter a queda de popularidade. Sim, pode. À medida que a gente cresce, necessariamente com o crescimento você tem um aumento da arrecadação. O PIB cresce, uma parte desse crescimento se transforma em tributo. O que fica em dúvida é o quanto eu preciso crescer para ter efetivamente essa compensação. Essa é a grande dúvida. Será mesmo que eu vou conseguir crescer a esse ponto de ter essa recomposição? E mais, estabelece que essa alíquota mínima, essa tributação mínima vai ser o suficiente para fazer também essa compensação. A grande dúvida é, será mesmo que eu vou conseguir ter esse aumento significativo na arrecadação nesse público que ganha mais de R$600 mil ano? É uma dúvida. A segunda dúvida é, a gente tem isenções específicas para dividendos, para uma série de títulos, né, investimentos. Como eu vou cassar essa isenção, vou revogar essa isenção, porque se eu não revogar essa isenção, necessariamente eu vou ter também uma discussão judicial a respeito disso. Então, é muito complicado essa isenção ser colocada dessa forma e a compensação dela da forma que está. Porque você, de fato, vai ter uma isenção acontecendo, mas você pode ter toda uma repercussão futura disso, seja não conseguindo a arrecadação e necessariamente trazendo prejuízo aí às prefeituras, seja também os próprios contribuintes que seriam as pessoas que iriam
suportar esse aumento da carga tributária, também entrando com ações judiciais questionando essa tributação, além de evitar, como o próprio foi anunciado pelo Lula, evitar essa tributação, né? Porque a tributação para as pessoas que ganham mais de 50 mil reais mês, provavelmente vem de dividendos e não é uma retenção na fonte. De fato, ele tem mais oportunidades para evitar essa tributação. Professor, a gente pode esperar também um reflexo no mercado de trabalho, por exemplo, com a redução da informalidade, a criação de novas vagas formais de trabalho, por empresas que hoje, infelizmente, acabam diminuindo o número de vagas formais pela imposição tributária que precisa cumprir com os trabalhadores? A gente pode ter algum reflexo nesse sentido também, com essa mudança, quando ela entrar em vigor, se for aprovada pelo Congresso Nacional? Acho pouco provável isso, de fato, acontecer. Por quê? Porque o imposto de renda da pessoa física, é do trabalhador, né? A empresa, ela só é um veículo aí de arrecadação. Ela desconta do trabalhador o imposto de renda e repassa isso para a União. Então, não vai ter nenhum tipo de incentivo para as empresas contratarem mais o trabalhador, né? Elas continuam com o mesmo encargo sobre previdenciário, sobre a folha, né, 20%, cada R$1 que ele paga de salário, ele tem 20% de INSS, de contribuição previdenciária, fora os outros benefícios aí trabalhistas e também previdenciários. Então, dificilmente essa atitude de isentar os 5 mil reais vai se refletir em uma contratação maior. Não tem esse vínculo, né? O benefício aqui especificamente fica para o trabalhador que deixa de fazer um recolhimento a 27,5% de imposto de renda. Então, o único beneficiário, de fato, é o trabalhador com essa isenção. As empresas não terão algum tipo de benefício ou incentivo para fazer novas contratações. Presidente Lula, professor, tem falado que é uma medida que também vai ajudar a combater a sonegação fiscal. O senhor acredita que pode ajudar, sim, a combater essa sonegação? Ou o combate à sonegação, ela vai também de encontro a outras medidas além do próprio imposto de renda? Não, de forma alguma. Se tem uma coisa que é eficiente hoje no Brasil, é o imposto de renda de trabalhadores, de CLT, de pessoas que têm carteira assinada. Foi implementada uma série de malhas por parte da Receita Federal para se ter esse tipo de controle, né? Eu tenho a DIRF, que é um mecanismo de confrontar o quanto o trabalhador está declarando de renda versus uma informação que as empresas, que são as fontes pagadoras, fazem. Eu tenho controles, declarações para deduções de saúde, tem a questão de controles para ver a evolução desse trabalhador, seja através dos cartórios, seja através de Detran, tem as informações de cartão de crédito, tem as informações dos bancos. Então, falar em aumento, em combate de sonegação, dando a isenção, é pouquíssimo provável, né? Acho que o presidente Lula quis estabelecer é que eu vou necessariamente conseguir tributar em 10% as pessoas que hoje têm uma isenção de dividendos, que contratam aí títulos públicos que são isentos, debêntures que são isentas, mas não é sonegação, né? A gente não está falando de sonegação. Existe uma isenção para os dividendos, existe também uma isenção para esses títulos, né? Esses títulos públicos, esses títulos privados aí que são as debêntures. Não há sonegação a isso, há aplicação da lei. E eu também não posso esquecer
que a gente tem aqui no Brasil uma alíquota efetiva de tributação da renda nas pessoas jurídicas de 34%, né? E a OCDE tributa, na verdade, 25% às pessoas jurídicas e tem uma tributação de 15% sobre os dividendos. Então, e muitos países diminuíram, inclusive, essa tributação de 25% para 20%. Então, eu já tenho uma tributação acontecendo aqui no Brasil a 34%, quando se eu estabelecer essa nova tributação alíquota mínima, a gente está falando de uma tributação de renda efetivamente a 44%. Então, não há uma sonegação aqui, como o presidente Lula está colocando. Há, de fato, uma aplicação. Essa é a nossa sistemática de tributação da renda que foi colocada aqui no Brasil e que foi, de fato, eficiente ao ter uma tributação concentrada nas pessoas jurídicas, nas empresas, você consegue aí sim combater a sonegação. Quando você começa a tributar os dividendos, abre todo um espaço de fato de sonegação, de questionamento da legislação, que provavelmente a Receita Federal ainda não tem mecanismos para combater isso. Paulo Machado, professor de Ciências Contábeis do IBMEC. Professor, obrigada, viu, pela participação. Tão difícil comentar um assunto desse, né, que a gente tem mais incertezas do que certezas, mas o senhor nos ajudou aqui a desvendar pelo menos o que está, né, a princípio por trás dessa medida que será anunciada amanhã pelo presidente Lula. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, estou sempre à disposição, muito obrigado. Agradecemos a participação, então, do professor Paulo Machado, professor de Ciências Contábeis do IBMEC. Lembrando que amanhã, Lu, já tem o horário, então, do anúncio, né, da questão do imposto de renda. Sim, a gente tinha a expectativa que fosse de manhã, porque à tarde o presidente tem compromisso oficial em Sorocaba, em São Paulo, e agora há pouco foi confirmada uma cerimônia oficial às 11h30 da manhã no Palácio do Planalto, e nessa cerimônia o presidente Lula vai assinar o projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso Nacional, vai tramitar primeiro na Câmara dos Deputados, sendo aprovado depois pelo Senado Federal. 11h30 da manhã, Adri. Ok, seguimos então. Queria aproveitar, posso perguntar para a Luciene? Eu estou com uma dúvida. Queria saber como que está aí em Brasília, porque eles vão mandar, né, essa questão do projeto, como que está isso ali dos partidos do centro, se eles estão vendo com boas medidas, porque o que a gente escuta até então é porque para poder compensar essa perda de arrecadação, talvez a equipe econômica vai ter que criar ali um imposto para pessoas que têm uma renda um pouco maior, mas que isso a gente sabe que nunca é muito bem visto também pelo mercado. Como que está aí pelos partidos de centro, os parlamentares, se tem clima para isso? Então, Letícia, esse é um assunto que inclusive colocou a oposição em uma saia justa, porque a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ela não é uma pauta nova, ela foi uma das principais promessas de campanha na eleição de 2022 de Lula, mas ela também foi promessa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem a oposição era base governista na época, entre 2019 e 2022. Agora, quando o governo Lula começou a tratar sobre esse assunto, ali em novembro do ano passado, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um anúncio em cadeia nacional de rádio e televisão, a oposição começou a se manifestar um pouco contra, a atacar diretamente essa questão de aumentar a alíquota de imposto para quem ganha um pouco mais de R$50.000, mas fato é que é um assunto delicado porque mexe com a população, mexe com a classe trabalhadora e nenhum grupo político, seja ele a esquerda, o centro ou a direita, quer se indispor com essa classe, que é a classe de eleitor, é a classe que vota nesses políticos. Então, a gente precisa esperar esse debate começar, ele chegar à Câmara dos Deputados e começar, inclusive, a Câmara, que é onde esse debate mais ideológico acontece, mas a gente não tem uma expectativa de que a oposição seja contra esse projeto. Claro, deve ter uma resistência, deve ter apontamentos a pontos específicos do
projeto e argumentos do governo Lula, mas é uma situação que deixa a oposição numa saia justa, porque é difícil você votar contra esse benefício que vai beneficiar, né, que vai ser bom para quem ganha menos aí na cadeia do mercado de trabalho, para quem recebe aí até R$5.000. Então a gente tem essa situação, a gente precisa esperar para ver como vai ser a reação quando esse projeto de lei realmente chegar e começar a ser discutido. A expectativa é que essa discussão ocorra ao longo de todo esse ano, para que essa medida entre em vigor a partir do ano que vem, 2026.